Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, para a 8ª aula do curso de Hermenêutica. Eu sou o pastor Adriano Cunha e já de antemão te peço para estar dando um joinha aí no canal e também estar aí se inscrevendo no canal. E se você gostar do conteúdo, você possa estar compartilhando com outras pessoas, porque será uma bênção, amém? Nós estudamos o contexto, né? Hoje nós estaremos estudando a Bíblia, Interpreta a Bíblia, e na próxima aula estaremos estudando o prescritivo e descritivo, ou seja, uma sequência de pensamento, de ferramentas importantes para você interpretar o texto. Vamos estar entrando no texto? Não existe fonte de pesquisa melhor para interpretar a Bíblia que ela mesma. Nenhum versículo deve ser interpretado isoladamente. Muitos versículos, se interpretados fora do contexto bíblico, podem sugerir práticas, ideias, doutrinas, etc., que não se encaixam no contexto bíblico. Uma ideia transmitida por um versículo só pode ser levada em consideração se encontrar contexto em outras frases da Bíblia, em outras partes da Bíblia. O contexto de toda a Bíblia é a linha que a une. Nenhuma ideia pode romper esta linha. Muitas vezes as pessoas, ao observar uma passagem bíblica, acreditam que ela entra em contradição com outros ensinamentos, mas isso é pura má interpretação. Bem? Às vezes você lê uma passagem bíblica, um versículo bíblico, vamos dizer assim, e aquilo ali te choca, mas você tem que observar o contexto daquele versículo, como nós vamos ver aqui o exemplo, amém? Vejamos este exemplo. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, versículo 23 do capítulo 3 de Romanos. Se a pessoa ela vê tão somente esse versículo isolado, ela vai acreditar que não existe esperança para ninguém, né? Não tem esperança para ninguém. Acabou a esperança, todos nós estamos perdidos e não vamos ter condição de ser salvos de maneira nenhuma. Mas, quando nós lemos o versículo seguinte, né, que é aqui o versículo 24 do capítulo 3 de Romanos, você que tem a sua Bíblia à mão, você pode estar abrindo, nos acompanhando. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Nenhuma condenação pode estar sobre aquele que foi justificado por Cristo. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que este versículo, se interpretado isoladamente, dá a ideia que não existe esperança para a humanidade, mas isso não leva em conta a obra redentora de Cristo, que está em João 3, 16, 17 e 36, aqui os versículos, né? João 3, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, versículo 36, né? João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, né? Não é mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, querido, se ele te libertou, se ele te justificou, não há quem te condene, ou não há quem te empreste alguma maldição, né? Ou não há quem tire a sua esperança. Vemos logo no versículo seguinte que nós lemos aqui, Romanos 3:24, que o anteriormente citado não pode ser utilizado isoladamente. Bem, faça uma experiência, procure em sua Bíblia um outro versículo que não pode ser interpretado isoladamente. Você vai estar fazendo essa experiência, vai estar buscando na sua Bíblia um versículo que, se lido e se interpretado isoladamente, ele traz uma ideia totalmente contrária à visão de Deus. Amém? Totalmente contrária à visão de Deus. Você vai estar fazendo essa experiência. Se você quiser estar compartilhando com a gente aí, você coloca aí nos comentários. Se você quiser mandar também em privado, você pode abrir a descrição aí do canal. Vai ter aí o nosso e-mail e você vai estar enviando para o nosso e-mail e nós vamos estar lendo lá e entrando em contato com você. Amém?
não poderíamos deixar de apresentar aqui o nosso recurso da NASA, que nós colocamos aqui uma frase para que você grave bem. Só a Bíblia interpreta a Bíblia. Só a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Nós estudamos a hermenêutica, né? A hermenêutica, ela nos traz ferramentas pelas quais nós podemos entender o texto bíblico. Mas a ferramenta para se interpretar a própria Bíblia é tão somente a Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Não existe uma outra literatura que possa interpretar a Bíblia. Não existe uma outra filosofia que possa interpretar a Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela é um livro ímpar. Ela não tem comunhão com qualquer outra literatura. Ela é um livro ímpar. Ela não precisa ser completado, porque ela é completa, ela é definitiva, né? As pessoas falam assim, eu tive uma nova revelação. Não, não existe nova revelação. Revelação é revelação bíblica. Então, não existe uma nova revelação, né? Uma nova visão, né? Uma nova doutrina, não. Existe a doutrina bíblica, a visão bíblica e a revelação bíblica. Passou disso, já não é mais considerado algo que possa estar vindo da parte de Deus. Amém? Então, querido, nós estudamos o contexto na aula passada, de fundamental importância. Nós vemos aqui a aplicação prática do contexto, né? O contexto aqui imediato. Você lê um versículo, né, o 23 do capítulo 3 de Romanos. Se você lê ele isoladamente, você vai achar que não tem esperança nenhuma. Mas quando você lê o versículo seguinte, o 24, você vê que sim, nós fomos justificados, né, por Cristo Jesus. E tem esperança, sim, para todos nós, para todo aquele que nele crê. Sim, existe esperança em Cristo Jesus, a obra redentora de Cristo. Amém? Na próxima aula, na sequência, nós vamos estar estudando justamente o descritivo o prescritivo e descritivo. Você vai entender o que... não vou dar spoiler aqui, mas você vai entender de uma maneira muito fácil, muito simples, aquilo que de verdade é doutrina, aquilo que foi dito naquele momento por uma coisa daquele local isoladamente, vamos dizer assim, mas vamos deixar isso para a próxima aula, beleza? Eu peço já a sua oração em nome de Jesus. Peço também, mais uma vez, que você venha a dar um joinha, que você venha se inscrever no canal. E se você gostar do nosso trabalho, compartilha com mais alguém. Amém? Essa aula vai ser bem curtinha e vamos estar entrando na próxima aula já em breve, na 9ª aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.